Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. O pastor Estevão pediu para mim gravar um vídeo falando sobre Gênesis 6:6 e Números 23:19, porque entre esses dois versículos há uma aparente contradição. Então ele pediu para eu estar analisando o verbo no original, que é o verbo nahan, para ver se o original esclarece para nós alguma coisa. Então vamos primeiro ver esses dois versículos em português e ver qual é o problema que nós temos aqui. Então, Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então aqui em Gênesis 6:6 está dizendo que Deus ele se arrependeu. E agora Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui está o problema. Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu e Números 23:19 diz que Deus não se arrepende. O verbo que nós temos aqui nesses dois versículos é o verbo nahan, que é este daqui. Então nós vamos pegar e, primeiro de tudo, nós vamos ver no dicionário o que esse verbo significa realmente. Nós vamos aprender umas coisas bem legais com esse verbo aqui. É muito interessante. Então aqui nós estamos nele, né, o verbo nahan. Aqui nós estamos no grau nifar, que é o grau que está lá em Gênesis 6:6. E vamos ver o que ele significa. Significa uma mudança de sentimento ou atitude em relação a uma ação ou atitude. Arrepender-se, doer-se, compungir-se, deplorar, lamentar, sentir, pesar, consolar-se, aliviar-se, acalmar-se, aplacar-se, compadecer-se, condoer-se, apiedar-se, sentir pena, compaixão, piedade. Então o legal é que o significado básico desse verbo significa uma mudança de sentimento ou atitude, ou seja, uma transformação, uma inversão no sentimento ou atitude da pessoa. Você veja, por exemplo, aqui em Gênesis 6:6, Deus ele queria fazer o homem, ele queria que o homem existisse, mas depois há uma inversão nisso e ele quer destruir o homem. Por isso que aplica-se aqui o verbo nahan, porque houve uma inversão no sentimento de Deus em relação ao homem. Aqui, o mesmo caso de inversão de sentimento, em Gênesis 24:67. Assim, Isaac foi consolado, esta é a palavra, depois da morte da sua mãe. Então, Isaac estava triste por causa da morte da mãe dele, mas ele foi consolado pela Rebeca. Então, há uma inversão de sentimento em Isaac. Ele estava triste e Rebeca deixou ele feliz, tá? Então, esse é o significado básico, né? O significado de inversão. E se nós vermos aqui em Eclesiastes 4:1, a palavra consolador, veja só, eles não tinham nenhum consolador. É a palavra menahem. Ela tem a mesma raiz do verbo arrepender-se, né? Do verbo nahan. Veja que aqui são as 3 letras do verbo nahan. Apenas tem o men a mais. E significa consolador. E o que Jesus prometeu para nós? Ele prometeu que enviaria um outro consolador, lá em João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então, há um significado a mais aí no hebraico que nós perdemos. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é o nosso consolador, isso quer dizer a mesma coisa que em português, consolador como nós entendemos em português,
Sim, significa a mesma coisa, tá? Mas há também um significado a mais que nós perdemos, que é esse significado de inversão de sentimento ou atitude. Você veja, por exemplo, que antes da descida do Espírito Santo, Pedro teve uma atitude covarde. Ele teve medo até de uma serva. E ele negou Jesus na frente desta serva. Ele estava com medo de uma simples serva. Mas depois da descida do Espírito Santo, há uma inversão nessa atitude de Pedro. E ao invés de ele ter uma atitude covarde, ele passa a ter uma atitude corajosa. E ele fala de Jesus Cristo sem medo na frente de mais de 3.000 pessoas, né? Então, é esse o poder consolador do Espírito Santo, tá? É essa consolação que nós entendemos em português, sim, mas também essa transformação. É por isso quando, né, quem já se converteu aí sabe do que eu estou falando. Quando você se converte, as pessoas convidam você para fazer as coisas que você fazia antigamente, aí você diz, não, eu não quero, né? E as pessoas dizem, nossa, mas você não quer, fulano, né? Você que era doido por essas coisas, você não quer? Por quê? Porque houve uma inversão no seu sentimento. Houve essa transformação, né? E não é raro também quando a pessoa aceita Jesus, começa a frequentar a igreja, seguir direitinho, né? As pessoas às vezes nem sabem que a pessoa está fazendo isso, mas as pessoas olham para a pessoa e falam, nossa, fulano, você está diferente. Então, este é o poder consolador do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Bom, então agora que nós entendemos melhor o significado dessa palavra no hebraico, vamos dar uma olhada lá nos versículos, ok? Bom, é sempre legal nós olharmos outras versões, principalmente as versões antigas, né, quando há esses problemas. A Septuaginta ela é bem legal porque ela foi traduzida antes de Cristo e por judeus. Então, muitas vezes ela reflete como que os judeus entendiam aquele versículo antes de Cristo. Infelizmente, não é esse aqui o caso. O versículo está traduzido errado, tanto de Gênesis 6,6 quanto de Números 23,19. Em Gênesis 6,6, em grego, está escrito que Deus ponderou sobre o homem, né? Ou seja, ele pensou muito sobre o homem e ele decidiu que ia destruir o homem. E lá em Números, está dizendo que Deus não é filho do homem para ser ameaçado, tá? O problema é que o verbo nahan, ele não tem esses dois sentidos, tá? Então, a tradução grega está errada. A tradução do latim traduz como... Ela usa o verbo penitere, né? Que também significa arrepender-se do latim. Pode ver que é daí que vem penitência, né? A pessoa que está fazendo penitência é porque ela está arrependida. Então, o sentido aqui é realmente arrepender-se. Também a tradução judaica do Jairo Friedling e do David Gorodovitz também trazem o verbo arrepender aqui. Então, aqui, realmente é arrepender. Apesar de que o dicionário de Luiz Alonso Schuckel, ele diz que em Gênesis 6,6, esse verbo ele deve ser entendido da mesma forma como Hityatzef el libo. Ou seja, pesou-lhe o coração, ou ele ficou triste, né? Literalmente entristeceu-se para o coração dele, né? Então, aqui o dicionário de Luiz Alonso Schuckel está falando que isso aqui deve ser entendido igual isso aqui. Ou seja, que Deus ficou triste, não que ele se arrependeu. Mas eu acho que não, né? A Vulgata Latina também traz arrepender-se, né? A tradução judaica do Jairo Friedling e do David, eu esqueço o nome dele, David Gorodovitz, também trazem arrepender-se. E
a própria atitude de Deus, ela mostra aqui um arrependimento. Ele fez o homem, porque ele queria que o homem existisse, depois ele não queria mais que o homem existisse. Então, a própria atitude vai mostrar que Deus se arrependeu. Então, nós temos um problema com o Números 23:19, que vai dizer que Deus, ele não se arrepende, tá? Aqui nós temos um detalhe importante, tá? Em Gênesis 6:6, o verbo aqui está no grau nifal. E em Números 23:19, o verbo está no grau hitipalel. Então, isso mostra que é um arrependimento, mas é diferente. Não é o mesmo tipo de arrependimento que nós temos nos dois versículos. O Gênesis 6:6 é uma coisa que você se arrepende depois de ter feito. Por exemplo, você investe um dinheiro em algum negócio, aí aquele negócio falha e você perde todo o dinheiro, e aí você fala, me arrependi de ter investido o dinheiro. Se eu soubesse que ia falir, eu não teria investido. Então, o Gênesis 6:6 é esse tipo de arrependimento. Você fez, não obteve o resultado que você queria, e aí você se arrependeu de ter feito aquilo. O Números 23:19, ele se refere a um arrependimento de uma coisa que você ainda não fez, né? É o arrependimento de uma promessa. Por exemplo, você promete uma pessoa que você vai emprestar um dinheiro para ela, aí depois você pensa bem, volta lá e fala, fulano, eu falei para você que eu ia emprestar o dinheiro, mas não vou emprestar mais não, tá? Então você prometeu que ia emprestar, mas aí você se arrependeu e não emprestou mais. Esse aqui é o tipo de arrependimento de Números 23:19, tá? Então, é esse tipo de arrependimentos que Deus não comete, né? Se Deus, ele disse, se ele prometeu para você alguma coisa, ele vai cumprir, né? Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ok? Então, é essa a questão. São arrependimentos diferentes, tá? Mas aí nós temos um problema teológico, tá? Por quê? Como que Deus se arrepende se ele sabe de todas as coisas? Se ele sabe tudo, ele não pode se arrepender. Porque naquele exemplo que eu dei, você se arrependeu porque você investiu dinheiro no negócio, aquele negócio faliu, e aí você vai lá, me arrependi, se eu soubesse que ia falir, eu não tinha investido o dinheiro. Então é assim que você se arrepende, porque você não sabia. Agora, como Deus pode se arrepender se ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabia que o homem ia fazer todas essas coisas ruins que ele estava fazendo aqui em Gênesis. Então, como Deus pode se arrepender de uma coisa que ele já sabia o resultado? Isto é porque muitas vezes Deus ele fala com a gente de forma antropomórfica para que nós entendamos o que ele está querendo dizer, tá? Mas esse sentimento que Deus sentiu, nós não temos isso. E não existe nome para esse tipo de sentimento, que aqui é chamado de arrependimento. Mas não é isso. Deus diz que é arrependimento em Gênesis 6:6. Ele diz que ele se arrependeu para que nós possamos entender o que ele está querendo dizer. Mas não é exatamente isso. É um sentimento que nós não temos, um sentimento que nós não sentimos, e por consequência é uma palavra que não existe no nosso vocabulário e não tem como Deus explicar isso para a gente, né? Porque como Deus pode fazer uma coisa e depois se arrepender de ter feito se ele já sabia o resultado, tá? Então, ele chama esse sentimento incompreensível para nós
de arrependimento apenas para a gente entender. E isso acontece muito na Bíblia, né? Deus fala ele conversa conosco como se ele fosse homem, para que nós possamos entender. Vou dar só mais um exemplo. Gênesis 11:7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, tá? Então, como é que Deus pode descer se ele é onipresente, ele está em todo lugar? Então Deus ele já estava ali na Torre de Babel, né? Ele já estava ali, como é que ele ia descer? Vocês estão entendendo? Então Deus ele só fala assim, eu vou descer e confundir a língua deles, porque seria algo que nós faríamos, né? Se Deus fosse homem, ele teria que fazer isso. Ele estava lá no céu e ele teria que descer até lá na terra para confundir a língua das pessoas. Mas ele sendo onipresente, ele não pode descer, porque ele já está em todo lugar. Como é que ele vai descer se ele já está ali, né? Então, Deus sempre conversa conosco desta forma, de forma antropomórfica, apenas para a gente entender. Então, este é o caso de Gênesis 6:6 e Gênesis 23:19. Então, o que isso aqui mostra para a gente? Deus se arrepende de alguma promessa que ele fez para a gente? Ele prometeu uma coisa e depois, me arrependi, não vou fazer não. Não, isso é impossível que Deus faça, porque ele não é filho do homem para fazer algo assim. Ele não é filho do homem para dizer uma coisa e se arrepender. E ele se arrepende no sentido de que ele fez uma coisa e não atingiu o resultado, e aí, me arrependi, vou desfazer. A Bíblia diz que sim. Porém, isso é apenas antropomorfismo, né? É linguagem antropomórfica, apenas para que nós entendamos. Mas esse sentimento que Deus sente, que ele chama de arrependimento, não é arrependimento, é um sentimento que nós não sentimos e é um sentimento incompreensível para nós, porque Deus ele não pode se arrepender da maneira que nós nos arrependemos, porque ele já sabe o resultado de todas as coisas. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que o pastor Estevão tenha gostado também. E letra out e tchau!